Flamengo toma decisão sobre o futuro de Jorge Carrascal após expulsão no jogo contra o Fluminense. Mengão na ONU. Após reviravolta, Flamengo consegue a contratação de volante. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que já deixa aquele like. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, trazer aquela palavra de meditação matinal que está em Salmos 40, versículo 17, que diz o seguinte: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os familiares, para a honra e glória do Senhor, e que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas. Trazer para vocês aqui a agenda da semana do Flamengo, o elenco do Flamengo que recebeu folga ontem, terça-feira, dia 13, após a vitória por 2-1 sobre o Fluminense. E o elenco se reapresenta hoje, 10 horas da manhã, no CT1 do Urubu, para iniciar os trabalhos focados no jogo contra o Independente Medellín pela segunda rodada da Libertadores das Américas, Grupo A. Bom, amanhã, quarta-feira, dia 15, o elenco do Flamengo treina às 16 horas. Já na quinta-feira, dia 16, o Flamengo às 11 horas da manhã faz ativação muscular. Já às 21 horas e 30 minutos, jogo no Maracanã. Na sexta-feira, dia 17, o elenco se reapresenta às 10 horas e 30 minutos. Lembrando que os jogadores que forem titulares contra o Independente Medellín farão apenas trabalho regenerativo na academia. Já no sábado, dia 18, o elenco treina às 16 horas. No domingo, dia do jogo contra o Bahia, às 11 horas da manhã, o elenco faz a reativação muscular e às 19 horas e 30 minutos, jogo com o Bahia pela 12ª rodada do Brasileirão. O árbitro da partida entre Flamengo e Independente Medellín será o Andrés Montante. Ele é uruguaio, né? Assim que eu tiver de posse do restante do quadro de arbitragem, estarei postando para vocês nas nossas páginas Amauri de Paula Santos. Vou trazer agora para vocês a atualização do Departamento Médico do Flamengo, que foi emitido aí um boletim sobre os jogadores Pulgar, Cebolinha, Jorginho e Saul. Eric Pulgar, o meia segue em tratamento para a lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. Everton Cebolinha, o atacante se recupera de uma fratura na costela sofrida na partida diante do Red Bull Bragantino e já realiza trabalhos em campo, mas sem contato com outros jogadores. Jorginho segue cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Saul, o meia já realiza trabalhos em campo, com o restante do grupo está em processo de condicionamento físico. Ele já está recuperado da lesão, já está treinando com seus companheiros, porém o condicionamento dele ainda não é adequado para que ele possa entrar em campo. Eu creio que a partir da semana que vem, ele já deve ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, tá? Mudando aqui de assunto, o Flamengo quer renovar o contrato com o Alexandro, mas o lateral esquerdo cogita aposentadoria no final da temporada. Vocês renovariam com o Alexandro por mais uma temporada ou já deu, tá? O jogador de 35 anos ainda não sabe se seguirá atuando em 2027 por dois motivos. Ele quer ficar mais próximo da família. E o segundo, as contusões recorrentes que ele vem tendo. Então, esses dois motivos aí podem pesar muito na decisão do jogador em permanecer ou não atuando em 2027. O contrato dele vai até dezembro de 2026, tá? Então, vamos mudar aqui de assunto. Não quis se aprofundar. Estou falando de Gerson. O Gerson, no jogo aí do Cruzeiro, ele foi questionado pela primeira vez sobre o processo contra o Flamengo, seu ex-clube aí. Porém, o jogador não quis dar muitos detalhes, mas disse que está tranquilo em relação a tudo que está acontecendo. Para vocês, quem tem razão, Gerson ou Flamengo? Lembrando que o Flamengo tem um documento assinado por Gerson, tá?
Então vamos aguardar, vamos ver o julgamento, ver como é que será decidido. Não sei se o Flamengo ainda conseguiu, já conseguiu entrar em contato com o Marcão, né, empresário do jogador. Mudando aqui de assunto, vamos falar de contratação. Reviravolta, meus queridos. O Flamengo faz nova proposta e está perto de contratar o volante Pedro Henrique, de 18 anos, joia do Paysandu. O Flamengo vai pagar aí 3 milhões por 85% dos direitos econômicos do jogador por um contrato de 3 anos. Essa é a segunda oferta que o Flamengo faz aí para tentar contratar o jogador inicialmente para o Sub-20, tá? Futuramente aí integrar o elenco profissional. Além do Flamengo, o volante teve propostas de Internacional e Fortaleza, rejeitadas aí pelo Paysandu. Estrela Amadora e Braga de Portugal também fizeram investida. Caso o negócio seja fechado, essa será a maior negociação, a maior venda feita pelo Paysandu. Vê a discrepância, né? Dos contratos que o Flamengo firma, até com seus jogadores da base, um jogador que já atua no profissional. Esse valor aqui, por 85% dos direitos econômicos dele, de 3 milhões, será aí o maior negócio da história do Papão. A diferença é muito grande, tá? Vamos falar agora aqui de um cara que foi jogador, como jogador nos deu muitas alegrias, foi multicampeão e como treinador também nos deu muitas alegrias e também foi multicampeão. Estou falando aqui de Felipe Luiz, que falou aí sobre o quão difícil foi passar de jogador a treinador nas categorias de base do Flamengo e o dia em que quase voltou chorando para casa. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, não sabia como dirigir os treinos, então procurei alguém que soubesse da metodologia e que soubesse conduzir sessões de treinamento e que se encaixasse no meu plano de jogo. O segredo está em ter ao seu lado pessoas melhores que você. E tive a sorte de encontrar um assistente que me ajudou muito com todos esses detalhes. E também me ajudou a superar a frustração de ser treinador, porque eu achava que sabia tudo. Na primeira semana, quase fui embora chorando, porque não vi nenhum resultado nas categorias de base. Então, para mim, isso também foi uma lição de humildade. Fecha aspas, essa humildade que faltou aí, depois que conquistou vários títulos, humildade de reconhecer que o seu método de trabalho já não estava funcionando mais, que já era para buscar outros tipos de técnicas, outros tipos de tática para ser empregado dentro de campo, e a sua insistência nesse modelo de jogo que não estava funcionando foi o que culminou, infelizmente, na sua queda. Mas continuo sendo muito fã aí de Felipe Luiz. Mudando aqui de assunto, jogador que está retornando ao mais querido depois de passagem frustrada pela Europa. O Pisa decidiu que não vai comprar Lohan e o jogador deve retornar ao Flamengo quando o empréstimo terminar em junho. Lohan foi emprestado ao Pisa em setembro, mas não conseguiu firmar. Jogou apenas 9 partidas, meus queridos. O Flamengo recebeu 500 mil euros pelo empréstimo e havia uma obrigação de compra por 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador se Lohan disputasse metade dos jogos da temporada e o Pisa permanecesse na primeira divisão. Como essas metas não foram atingidas, o Pisa só teria a opção de compra, mas já informou que não vai exercer. Lohan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029. E se ele continuar nessa preguiça que ele tem, vai chegar no Flamengo, vai ser emprestado novamente até enterrar sua carreira. Tem que colocar a cabecinha no lugar. A carreira de um jogador, né, profissional, ela é muito curta, então você tem que aproveitar todas as oportunidades e estou vendo o Lohan e outros jogadores do Flamengo desperdiçando, tá? Mudando aqui de assunto, vamos falar do artilheiro do século, no século do Flamengo, Pedro Guilherme. Jornal AS vê Pedro do Flamengo na disputa por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Abre aspas, perfil diferente. A nota a matéria do AS diz o seguinte aqui, abre aspas. O atacante do Flamengo vem numa sequência de gols há algum tempo, mas no clássico contra o Fluminense demonstrou mais uma vez por que deve ser opção viável para a seleção brasileira.
Seu perfil diferenciado da maioria dos atacantes que Ancelotti escolheu até agora confere valor extra. Seus gols demonstram isso. E os 2 que ele marcou contra o Fluminense, um chute rápido que passou pelo goleiro fora de posição e o outro, uma finalização com o peito, são provas claras disso, fecha aspas. Lembrando que esse gol contra o Fluminense foi o 7º gol de Pedro em sua carreira. Gol de quem joga futevôlei, né, cara? Outra coisa, a assessoria de imprensa do Pedro pediu para que não use mais o termo queixada, tá? Eles não querem mais que chame o Pedro de queixada, queixo de cone. Não gostaram, não. Bom, é uma marca aí do Pedro, né, cara? Acho que muito mimimi criado, gosto do Pedro, respeito, mas o futebol tá ficando chato. Porém, já André Rizek pensa o contrário e diz que Pedro não vai para a Copa. Abre aspas, todo mundo sabe da qualidade do Pedro, mas ele não vai para a Copa. Não fez por merecer, não se ajudou, mas a qualidade ele tem, absurdamente, mas não conseguiu se colocar na briga pela vaga. Hoje, ele nem é mencionado, muito por culpa dele também. Fecha aspas. Gente, Pedro não teve muitas oportunidades com o Felipe Luiz, vamos ser sinceros. E a maneira de Felipe Luiz trabalhar, montar o time, não ajudava as características de Pedro no ataque. Então não é porque ele não quis, é porque ele não teve oportunidade. Já com o Leonardo Jardim, ele está tendo uma boa sequência de jogos e tem demonstrado toda a sua qualidade, tem um repertório infinito. Eu acho que Pedro vai para a seleção brasileira. E você? Você concorda comigo ou discorda? Deixa o comentário de vocês abaixo. O comentário de vocês é muito importante. Mudando aqui de assunto, Flamengo na ONU, meus queridos. O Flamengo deu mais um passo fora das 4 linhas e marcou presença na sede da ONU. Representado por Zico, o clube entregou um livro que reúne opções sociais, ações sociais e reforça a força da nação rubro-negra. A parceria com a ONU reforça um caminho que o clube já vinha seguindo, com um projeto ligado à educação, saúde, e combate à desigualdade e ao racismo. Parabéns, Flamengo, aí, pelas iniciativas. Flamengo que tenta conseguir o título, junto à ONU aí, sobre a nação rubro-negra. Vai conseguir, com certeza. Houve essas assinaturas, depois não se falou mais no assunto. Depois eu vou até fazer uma pesquisa para ver como é que anda essa situação. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre expulsões, O Flamengo tomou decisão sobre o futuro de Jorge Carrascal após a expulsão contra o Fluminense. O Flamengo vai tomar uma atitude drástica sobre o futuro de Jorge Carrascal. Jorge Carrascal, que foi expulso aí do clássico contra o Fluminense, depois de ter entrado na partida no decorrer do segundo tempo, e com isso o Flamengo optou por punir mais uma vez o colombiano após o cartão vermelho. Vale ressaltar que o Flamengo tinha punido Jorge Carrascal com uma multa no salário após a expulsão na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Agora o Flamengo vai repetir a medida devido à irresponsabilidade do jogador. Devido à expulsão, o Carrascal está fora do próximo jogo do Flamengo no Brasileirão pela 12ª rodada, que será contra o Bahia. E o negócio pode piorar. Jorge Carrascal pode ficar mais jogos fora, porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou o julgamento de Carrascal para o dia 15, na expulsão sofrida contra o Corinthians. Contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil. O gancho de Carrascal é de 4 jogos, mas o atleta continua atuando com efeito suspensivo. Se o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidir por aplicar a pena, o colombiano terá que cumprir punições nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, além desse jogo do dia 19 agora, contra o Bahia, ele pode pegar mais 4 jogos, ou seja, ficar 5 jogos sem atuar pelo Flamengo, por conta de expulsões. A expulsão contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil, a expulsão já contra o Fluminense, que a punição será automática agora domingo. Bom, espero que ele coloque a cabecinha no lugar, e entenda que essas expulsões
acabam prejudicando muito o time. Ainda bem que o placar já estava resolvido e o Fluminense não conseguiu o empate, coisa que poderia ter acontecido e pioraria a situação, né? Bom, ainda falando aqui sobre Superior Tribunal de Justiça Desportiva e CBF, o bagulho vai ficar doido. A CBF quer acabar com essa mania de chamar erro de arbitragem de roubo no futebol brasileiro. A ideia é pegar mais pesado com quem fizer esse tipo de acusação, seja jogador, técnico ou dirigente. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva já avisou que vai ser mais rígido nisso no Brasileirão. Bom, cara, tem uns erros de arbitragem que é um absurdo, né? A gente fica na dúvida, será que foi erro mesmo? Será que foi conivência com algum outro clube? Porque passa isso pela nossa cabeça. Mas a CBF quer acabar com esse estigma aí de dizer que erros de arbitragem são roubos. Bom, sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.